Bom, vamos lá, né? Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre plano inclinado e lei de Hooke. Bom, questão 1. A medida da massa do bloco mostrado na figura é igual a 2 kg. Então, a massa M é de 2 kg. O plano inclinado tem em relação à horizontal uma inclinação de 30 graus. Então, nosso ângulozinho é de 30 graus. E não apresenta atritos. Aí ele diz, são dados a gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele dá aqui que o seno de 30 graus é igual a 0,5 e o seu cosseno de 30 graus como sendo aproximadamente 0,87. Ele pergunta, então, qual é a intensidade da força F necessária para que o bloco, vamos lá, letra A, desça pelo plano a 0,1 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Ele quer saber a intensidade da força F. Bom, note o seguinte, que a força F e o peso tangencial têm sentidos opostos, tá? Logo, eu posso dizer o seguinte, que a força resultante dessas duas forças pode ser calculada da seguinte forma, pela a diferença entre a componente peso na direção tangencial ao plano menos a força F, certo? Só que essa força resultante é o produto da massa do bloco vezes a aceleração. E isso tem que ser igual a componente peso na direção tangencial menos a força F, certo? Bom, contudo, temos o seguinte, ó, a componente peso na direção tangencial, eu posso calculá-la da seguinte forma, veja bem, isso pode ser calculada como sendo igual ao peso, certo? Vezes o seno do ângulo. Bom, e só relembrando, né? A força peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Então, temos o seguinte, que a massa vezes a aceleração é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo menos a força F, certo? Bom, de posse dessas informações, a gente pode resolver a questão substituindo os dados, ó. A massa de 2 kg vezes, ele quer que o bloco desça a 0,1 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que a aceleração que eu devo considerar, certo? Ela é de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos substituir. 0,1. Isso aqui tem que ser igual a massa, certo? De 2 kg vezes a aceleração da gravidade 10 vezes o seno de 30 graus menos a força F. Bom,
Resolvendo, eu vou ter o seguinte, 2 vezes 0,1 vai dar 0,2. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes 10, 20, certo? Vezes o seno de 30, ele deu aqui para a gente como sendo 0,5. Então, 0,5 menos a força F. Ou seja, 0,2 é igual a 20 vezes 0,5, 20 vezes meio, 10, menos a força F. Bom, resolvendo, eu vou ter letras para um lado e números para o outro. Menos F vem para o primeiro membro positivo, fica F, que é igual a 10 menos 0,2. Ou seja, a nossa força F tem que ser igual a 10 menos 0,2, 9,8. Ou seja, a força para que o bloco desça a 0,1 metros por segundo ao quadrado tem que ser de 9,8 newtons. Bom, próxima questão. No item B, ele pergunta o seguinte. Ele quer saber a intensidade da força F necessária para que o bloco movimente-se com velocidade constante, certo? Bom, para que ele se movimente com velocidade constante, eu preciso ter o seguinte, tá? A força resultante entre a componente peso na direção tangencial e a força F, eu preciso que essa resultante seja nula, certo? Em outras palavras, eu preciso do seguinte, que a componente peso na direção tangencial menos a força F, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, a componente peso na direção tangencial tem que ser igual a força F, certo? Bom, como a gente já viu aqui a expressão para calcular a componente peso na direção tangencial, tudo que a gente precisa fazer é substituir, certo? Ou seja, a força é igual a componente peso na direção tangencial, a força é igual a o peso real vezes o seno do ângulo, ou seja, a força é igual a massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo, certo? Bom, substituindo, eu vou ter o seguinte, eu preciso que a força F seja igual a massa, 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes o seno de 30 graus. Ou seja, a força F tem que ser igual a 2 vezes 10, 20, vezes o seno de 30, que é 0,5. Logo, eu preciso que a força F seja igual a 20 vezes 0,5, 10. Metade de 20, 10. Ou seja, eu preciso que a força F seja de 10 newtons. Certo? Bom, próxima questão. Bom, diz o seguinte, questão 2. Na questão anterior, se o ângulo de inclinação fosse de 45 graus, ou seja, nosso ângulozinho θ igual a 45 graus, qual deveria ser a intensidade da força F para que o bloco permanecesse em repouso sobre o plano inclinado? Aí ele dá alguns dados, né? A massa de 2 kg, certo? Além disso, a gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Dessa vez ele dá seno de 45 graus e cosseno de 45 graus, ambos como sendo aproximadamente 0,71.
Novamente, né, o repouso só é possível se a força resultante for nula, né? Então, para que a força resultante seja nula, de novo, eu preciso que a diferença entre a componente peso na direção tangencial e a força F, pois são opostos, tá? Isso tem que ser igual a zero. Ou seja, a componente peso na direção tangencial tem que ser igual a força, ou seja, força tem que ser igual a componente peso na direção tangencial. E eu posso determinar a componente peso na direção tangencial pelo produto entre o peso real e o seno do ângulo, certo? E a força, por sua vez, eu calculo como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. Bom, agora é só a gente substituir. Vê só. A força F vai ser igual a massa de 2 kg vezes a aceleração da gravidade de 10 vezes o seno de 45 graus. A força F é igual a 2 vezes 10, 20, vezes o seno de 45 graus que ele informou para a gente como sendo aproximadamente 0,71. Bom, isso é equivalente a gente fazer o seguinte: 20 vezes 0,71 é equivalente a 2 vezes 7,1 e 2 vezes 7,1 isso vai dar 14,2 newtons. Esse tem que ser o valor da força F. Tudo bem? Próxima questão. Bom. Questão 3 diz o seguinte: a tabela apresenta a força elástica e a deformação de 3 molas diferentes. Aí a gente tem a mola 1, 2 e 3 e suas respectivas forças elásticas e deformações. Aí ele diz: comparando-se as constantes elásticas das 3 molas, tem-se que... Bom, para determinar essa constante elástica, a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar ela de K, e ela vai ser a razão entre a força elástica e a deformação, que eu vou chamar de X. Como são 3 molas, cada uma delas possui a sua constante, tá? Então vamos fazer aqui as continhas. Para a mola 1, ela vai ter a constante que eu vou chamar de 1, e vai ser a razão entre a força elástica 1 e a deformação 1. Então, vamos lá. K1 vai ser igual a força elástica 1, 400, sobre a deformação da primeira mola, que é de 0,50 metros, ou meio metro, né? 0,5. Bom, continuando. K1 vai ser igual a... Bom, isso aqui é equivalente a... eu multiplicar numerador e denominador por 10, aí eu fico com 4.000 dividido para 5, ou seja, K1 é igual a... Bom, dividindo 4.000 para 5, eu vou achar 800, tá? Se quiser pode armar a continha e conferir, ó. 40 dividido para 5 dá 8, 8 vezes 5, 40, para 40 resta o 0, baixo 0, 0 dividido para 5 é 0, baixo 0, 0 dividido para 5 é 0. Para a segunda mola, eu vou dizer que a constante é K2 e ela vai ser a força elástica 2 dividido pela segunda deformação. Então, K2 vai ser igual a 300, que é a segunda força elástica, dividido por 0,30 ou 0,3. Aí, novamente, multiplicando numerador e denominador por 10, eu vou achar 3.000 dividido por 3. Ou seja, K2 é igual a 1.000. Finalmente, a terceira e última mola
vai ter uma constante que eu vou chamar de 3, e vai ser a razão entre a força elástica 3 e a terceira deformação. Então, K índice 3 vai ser igual a 600 dividido por 0,80 ou 0,8, certo? Bom, K3 vai ser igual a 600 dividido por 0,8, eu posso multiplicar numerador e denominador para eliminar a vírgula, aí eu fico com 6.000 dividido por 8, ou seja, a terceira constante vai ser igual a fazendo aqui um rascunho, 6.000 para dividir para 8. Bom, 60 dividido para 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para 60 faltam 4. Baixo 0, né? 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não falta nada. Baixo 0. E 0 dividido para 8 é 0. 8 vezes 0 é 0. E o resto é 0. Bom, então K3 ele vale 750, tá? Lembrando que aqui, ó, esses caras aqui são as constantes, são todas dadas em Newton por metro, tá? Então, comparando aqui, eu tenho que a maior delas é K2, então eu vou ter K2, que é a maior. Depois vem K1, então K2 é maior do que K1. E a menor de todas é K3. Então eu tenho que K2 é maior que K1, que é maior que K3. Ou seja, resposta correta, alternativa B. Certo? Ou seja, a segunda constante é maior que a primeira, que é maior que a terceira. Próxima questão. Questão 4. O arranjo experimental da figura é ideal, ou seja, sem atritos no plano e nem na polia. As massas de A e B são, respectivamente, massa de A, 1 kg, e a massa de B, 2 kg. Então, letra A. A que intensidade de tração fica sujeito o fio? Bem, no bloquinho A, eu tenho o seguinte, ó. O peso do bloco A vai ser dado por a sua massa vezes a aceleração da gravidade, certo? E o bloco B, como ele está no plano inclinado, tá? É a componente peso na direção tangencial. Eu vou calcular como? Multiplicando o peso vezes o seno do ângulo, certo? Bom, vamos lá, vamos organizar as informações aqui, né? A gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou ter o seguinte: o ângulo que ele deu aqui, θ, é de 30 graus, e o seno de 30 graus é igual a 0,5, certo? Beleza. Então vamos lá. Bom, aqui está a componente peso na direção tangencial, isso aqui referente ao bloquinho B, e para A eu vou determinar a força peso que age no bloco A. Muito bem. Lembrando que peso é dado pelo produto entre a massa vezes a aceleração da gravidade. E a componente
peso na direção tangencial em um plano inclinado é peso vezes o seno do ângulo, certo? Ou seja, peso, a componente peso na direção tangencial é o produto da massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo formado, certo? Bom, então vamos nós. Primeiro, vamos determinar essa componente peso na direção tangencial para o nosso bloco B, em seguida a força peso para o bloco A. Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço. Vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte, ó. A componente peso na direção tangencial referente ao bloco B vai ser igual a massa de B vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Substituindo, tendo o seguinte: a massa de B, que é 2, vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus. Beleza, então a componente de peso na direção tangencial referente ao bloco B vai ser igual a 2 vezes 10, 20, vezes o seno de 30, que é 0,5, certo? Componente peso na direção tangencial é igual a 20 vezes 0,5, 20 vezes meio, 10 newtons. Muito bem. Agora vamos calcular a força peso no bloco A. Então, o peso no bloco A vai ser igual a massa do A vezes a aceleração da gravidade. Força peso em A é igual a massa do A, que vale 1 kg, vezes a gravidade, que vale 10. Beleza. Então, peso, força peso em A é igual a 1 vezes 10, que é 10 newtons, certo? Bom, uma vez que a gente descobriu isso, temos o seguinte, ó. Pelo princípio fundamental da dinâmica, no bloco A e B vamos ter o seguinte, ó. Lembrando que a força de tração ela é aplicada ao longo de todo o fio ideal. Então, eu vou ter que a força resultante em A, certo? Ela é dada pela diferença entre peso de A menos a força de tração. Isso tem que ser igual a massa do A vezes a aceleração do conjunto. Para o bloco B, eu vou ter o seguinte: a força resultante aqui vai ser a diferença entre a força de tração e a componente peso na direção tangencial. E isso tem que ser igual a massa do B vezes a aceleração do conjunto, certo? Lembrando que a força de tração para o bloco A ela tem sentido oposto à força peso para o bloco A, e em B ela tem sentido oposto à componente peso na direção tangencial, certo? Por isso a resultante é a diferença. Ok. Bom, de posse desse sistema, somando as equações membro a membro, a gente tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho força de tração menos força de tração, eles se anulam, certo? E aí eu fico com peso do bloco A menos componente peso na direção tangencial referente ao bloco B, isso aqui sendo igual a massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes a aceleração. Bom,
arrumando um pouquinho mais, eu tenho o seguinte, ó, repetindo a primeira parte da equação e colocando a aceleração em evidência aqui no segundo membro, eu vou ter massa de A mais massa de B vezes a aceleração, certo? Bom, resolvendo, peso do bloco A, 10 newtons, menos componente peso na direção tangencial referente ao bloco B, 10 newtons, isso aqui tem que ser igual a massa de A, 1 kg, mais a massa de B de 2 kg, isso aqui vezes a aceleração A. Bom, resolvendo aqui, ó, a gente tem o seguinte, 10 menos 10, 0, que é igual a 1 mais 2, 3, vezes a aceleração A, 3A. 3A é igual a 0, 3 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a aceleração A é igual a 0 dividido por 3. Logo, a nossa aceleração é igual a 0, certo? Muito bem. Bom, de posse dessa informação, para que a gente determine a força de tração, basta que a gente escolha uma dessas duas equações que eu vou destacar para resolvermos, tá? Tanto essa quanto essa outra fornecem a força de tração. Bom, vamos pegar a primeira, por exemplo. Bom, substituindo na primeira equação, por exemplo, né? Vou ter aqui que peso de A menos força de tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Bom, substituindo agora, né? Peso do bloco A, 10, menos a força de tração. Isso aqui tem que ser igual a massa do A, que é 1 kg, vezes a aceleração de 0 metros por segundo ao quadrado. Bom, resolvendo isso aqui é extremamente simples, ó, eu vou ter o seguinte, 10 menos a força de tração, que é igual a 1 vezes 0, 0, ou seja, 10 é igual a força de tração, logo, a força de tração é igual a 10 newtons, certo? Muito bem. Próxima questão. No item B ele pergunta assim, né? Quais são os estados cinemáticos possíveis na situação do bloco B? Bom, como a aceleração é nula e a força resultante também, né? A gente tem que a aceleração é de 0 metros por segundo ao quadrado e a força resultante também, certo? Os únicos estados cinemáticos possíveis, né? Aplicando o princípio da inércia, é que ele esteja ou em repouso, tá? Parado, ou ele pode estar em movimento uniforme. Aí seja subindo ou descendo, tá? Aí tanto faz o sentido aqui. Lembrando que aqui a força resultante é nula, tá? Porque ambas as forças que a gente encontrou anteriormente eram todas iguais a 10, tá certo? Próxima questão. Questão 5 diz o seguinte: a figura mostra um sistema de 2 molas e 2 blocos em equilíbrio sobre a ação gravitacional e sendo G igual a
10 metros por segundo ao quadrado. As molas têm massas desprezíveis e mesma constante elástica, K igual a 10 newtons por centímetro. Cada um dos blocos tem massa de 7,5 kg. Então, M é igual a 7,5 kg de massa. Nessas condições, determine as deformações de cada mola. Então, beleza, vamos lá. Ele quer saber a deformação da mola 1 e da mola 2. Então, vamos lá. Vou chamar de A e B esses blocos, certo? E como há equilíbrio entre os blocos, a força resultante é nula em cada um deles, tá certo? Então aí vê só. Chama de F1 a força elástica na mola 1 e de F2 a força elástica na mola 2. Bom, tomando por exemplo o bloco B, que está sendo sustentado aqui pela mola 2. Eu vou ter que a força elástica na mola 2, F2, menos o peso do bloco B, essa resultante tem que ser nula. Ou seja, a força elástica 2 tem que ser igual a força-peso do bloco B, tá? Ou seja, eu vou ter F2 sendo igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, a força elástica na mola 2 vai ser igual a massa de 7,5 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Ou seja, a força elástica na mola 2 é de 7,5 vezes 10, 75 newtons, certo? Muito bem. Então, a gente já sabe que na mola 2 a força elástica é de 75 newtons. Beleza, agora a gente já pode descobrir a deformação na mola 2. Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Pela lei de Hooke, ó. K é igual a força elástica na mola 2 dividido pela deformação na mola 2. Como para ambas as molas a constante elástica é 10, então eu vou dizer o seguinte, ó. 10, que é igual a força elástica na mola 2, ó. 75 dividido pela deformação na mola 2. Completando aqui o denominador com 1 e multiplicando isso por extremos, eu tenho o seguinte, ó. 10 vezes a deformação da mola 2, 10 x índice 2 tem que ser igual a 1 vezes 75, 75. O 10 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a deformação da segunda mola é igual a 75 dividido para 10. Logo, essa deformação é de 7,5 centímetros, certo? Bom, isso para mola 2, tá? Agora vamos para a mola 1. Vamos para a mola 1 agora. Só que nota o seguinte, a mola 1, além dela sustentar o bloco A, ela também está ligada à mola 2, que consequentemente está ligada ao bloco B. Então, essa resultante eu vou fazer da seguinte forma, vê só. Vou escrever aqui embaixo, ó. Eles também estão em equilíbrio, tá? Então a resultante é nula. Então seria a força elástica da mola 1 menos a força elástica da mola 2 menos o peso do bloco A. E essa resultante tem que ser nula, ou seja, igual a zero. Bom, como a gente já descobriu a força elástica da mola 2, falta determinar apenas o peso do
do bloco A, certo? Só que note o seguinte, ó. Como o bloco A também tem 7,5 kg de massa, eu vou ter o seguinte, que o peso do bloco A vai ser igual ao peso do bloco B, certo? Que, por sua vez, é igual à força elástica 2, certo? Então, vamos substituir. Ó, substituindo, a gente tem que encontrar a força elástica da mola 1 menos quanto? 75 newtons da força elástica 2 menos 75, que é o peso do bloco A. Tudo isso igual a 0. Ou seja, a força elástica 1 menos 75, menos 75, menos 150. Isso aqui tem que ser igual a 0. Resolvendo, a força elástica 1 tem que ser igual a 150. Certo? Bom, agora vamos aplicar novamente na lei de Hooke para terminar a questão. A constante elástica K tem que ser igual a força elástica 1 dividido pela deformação da primeira mola. Bom, a questão nos informou que a constante elástica é a mesma para as duas molas, então, substituindo, eu vou ter 10, que é igual a força elástica 1, 150, dividido pela deformação da mola 1, que é desconhecida. Completando esse denominador com 1 e multiplicando meios por extremos, temos o seguinte. Dez vezes a deformação da mola 1, 10x índice 1, que é igual a 1 vezes 150, 150, 10 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a deformação da mola 1 é igual a 150 dividido para 10. E 150 dividido para 10, 15, ou seja, a deformação da mola 1 é de 15 centímetros. Certo? Bom, e com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.